Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula de eclesiologia e hoje nós vamos falar sobre a igreja e a edificação dos crentes. A missão da igreja não termina com a evangelização. A missão da igreja não termina quando a pessoa é alcançada pelo evangelho. Continua, essa missão continua. E aí que entra o processo da edificação espiritual. É nesse processo que os crentes, eles crescem, eles amadurecem e eles vão se tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Quando eu evangelizo, eu estou semeando, é uma semeadura. Agora, edificar é nutrir até que a semente frutifique. Olha o que Paulo vai nos dizer. Paulo trabalha muito sobre esse tema de edificação. Paulo é o que mais escreve sobre isso, a edificação dos crentes. Efésios capítulo 4, verso 12 e 13. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então entenda, a igreja, ela não é apenas uma agência missionária. A função da igreja não é apenas de evangelização, mas ela é uma escola de formação espiritual comunitária, onde cada membro, cada crente, ele é chamado a crescer e a ajudar outros a crescerem. Wayne Grudem vai dizer sobre esse processo de amadurecimento aonde um crente compartilha com outro crente. Nós vimos aqui a igreja, o Espírito Santo, os dons. A função da igreja não é só evangelização. A função da igreja também é a de edificação. No livro A Igreja que Jesus Sonhou, eu escrevi assim: a igreja que não edifica os seus filhos se torna frágil diante das tempestades. Jesus sonhou com uma comunidade sólida, onde cada crente é nutrido pela palavra e fortalecido pelo Espírito Santo. Quando Paulo, em Efésios 4:11, ele fala dos 5 dons ministeriais, ele fala do apóstolo, ele fala do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre. O verso 12 e 13 que nós lemos, ele fala que esses dons, com fim, com vista, com propósito, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o propósito é a edificação, e a edificação acontece na comunidade, na igreja. Por isso que não podemos pensar igreja sozinho. Por quê? Porque se não tem o corpo, se não tem essa comunidade, como que eu serei edificado? Vamos entender o propósito da edificação. Qual é o propósito? O objetivo é conduzir os crentes à maturidade espiritual e ao crescimento em Cristo. Essa é a função da igreja. A igreja, ela tem como função conduzir os crentes à maturidade, essa maturidade espiritual e ao crescimento em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 12 e 13, para que vocês transbordem de amor uns para com os outros e para com todos, assim como nós transbordamos de amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Edificação não é um luxo, mas ela é uma necessidade e sem ela a igreja vai permanecer infantil na fé. Muitas vezes igrejas, elas estão ganhando, mas elas não estão trabalhando na edificação. Conduzir uma pessoa ao amadurecimento, nutrir essa pessoa, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas este é o propósito da igreja. A igreja, ela tem um propósito da edificação. Ela evangeliza, ela ganha, mas ela vai nutrir. Ou seja, aí entra o processo de discipulado, o processo de pastoreio. Mas entenda, esse processo de edificação, ele não acontece de forma ali individual, um discipulado 1 a 1. Não.
Isso faz parte do processo de edificação. A edificação acontece no corpo, acontece na igreja. Na igreja. O discipulado, ele tem como base a edificação. Jesus ele vai ordenar, Mateus 28, 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. O discipulado, ele é um processo contínuo de ensino e prática da fé cristã. Ele é relacional? Sim. Ele é formativo? Sim. Ele é transformador. Calvino, quando ele fala da igreja, ele chama a igreja de escola de Cristo, onde aprendemos diariamente a viver como discípulos. Quando a gente pensa em discipulado hoje, muitos acham que o discipulado ele é relacional, eu preciso estar ali com o líder, estar junto com o líder. Sim, eu gosto muito de olhar para Paulo, porque Paulo ele é imitador de Cristo, e você vê nas cartas paulinas isso com muita clareza. Você vai ver Paulo discipulando Timóteo, mas esse discipulado tem um propósito. E você vai ver Timóteo cumprindo esse propósito, que é o quê? Pastoreando a igreja, sendo esse instrumento do Senhor. Então, o discipulado não é para pegar a pessoa e ficar levando ela no colo, para cima e para baixo, se tornar uma muleta dessa pessoa. É para levá-la a crescer em Cristo Jesus. O discípulo não deve depender do seu discipulador, ele deve depender de Cristo. Então, o discipulado é levar essa pessoa a esse processo de amadurecimento em Cristo, onde cada dia a sua dependência maior é em Jesus. Sua dependência maior é na pessoa de Cristo Jesus. Quais são os elementos na edificação? Nós temos 4 pilares que sustentam a edificação da igreja. Primeira delas, o ensino da palavra. O ensino da palavra. O ministério de Jesus foi marcado por ensino. Nós podemos olhar para o ministério de Jesus e pensar, o ministério de Jesus foi só milagre, libertação? Não. Ele foi marcado por ensino. E aí vamos ver Jesus ensinando, por exemplo, para a multidão em parábola, mas aos discípulos ele falava abertamente, ele explicava. Porque não tem como a gente pensar em edificação da igreja sem o ensino da palavra. Esse ensino começa no púlpito, na pregação, e ele continua. Uma igreja que não estiver edificada na palavra, ela não passa pelo processo de edificação. Por isso que eu digo para você, o evangelizar, ele se torna mais fácil do que a edificação, porque a edificação é um processo contínuo de ensino da palavra de Deus. Mas essa é a missão da igreja. Não é apenas evangelizar, mas é também edificar aqueles que ela ganhou. Além do ensino da palavra, o outro pilar é a oração constante. Atos capítulo 2, nós vamos ver isso. Isso era constante na igreja. E aí nós entramos na fala dos reformadores. Nós precisamos permanecer praticando as disciplinas espirituais. A disciplina da leitura da palavra, a disciplina do estudo da palavra, a disciplina da oração. Por que que a oração ela gera edificação? Porque quando eu oro, a minha oração não muda Deus. Deus é imutável. Nós já estudamos sobre o caráter de Deus aqui. Mas a oração muda a minha vida. Então, quando Deus está falando comigo, eu estou sendo transformado. E a oração é essa caminhada aonde nós vamos estar falando com Deus e ouvindo Deus. Então, eu tenho o ensino da palavra, eu tenho a oração e eu tenho a comunhão fraterna. Carta aos Hebreus, o escritor vai dizer, não deixai-vos de congregar, como é costume de muitos. A comunhão fraternal, esse estar em comunidade, é onde eu sou edificado. Porque eu não carrego todos os dons. Você não carrega todos os dons. Mas dentro da comunidade da igreja, nós temos irmãos que têm o dom que eu e você não temos. E eu sou edificado por esse dom. Eu sou edificado pelo testemunho dele. Eu sou edificado pela experiência dele com Deus. Eu sou edificado pela vida dele de oração, pela leitura dele da palavra de Deus. Então não pense que é possível você dizer que você é igreja caminhando sozinho. Precisa dessa comunhão fraternal. Por isso a orientação bíblica, não deixe de congregar. Além da comunhão fraterna, eu tenho um serviço mútuo. Isso é muito importante. Porque é nesse processo de serviço que nós também vamos sendo lapidados.
Porque muitas vezes ficar sentado num banco da igreja, numa cadeira da igreja, ouvindo a pregação, participando do louvor, ali eu estou ouvindo a palavra, ali eu estou orando, então eu estou sendo edificado? Sim, em parte. Mas quando eu me coloco no lugar de serviço, é onde eu sou confrontado. Eu sou confrontado com meus orgulhos, eu sou confrontado com uma visão de mundo muitas vezes limitada. E é ali que eu preciso me tornar ainda mais parecido com Cristo, me esvaziar do que eu acho certo, do que eu acho errado. Por exemplo, eu pastoreio igreja há muitos e muitos anos e eu percebo que no serviço é onde há um maior tipo de confronto. Às vezes eu quero a minha opinião, ela tem que valer, e no serviço eu sou confrontado com isso. Então a edificação acontece no ensino da palavra, a edificação acontece na oração constante, a edificação acontece na comunhão fraternal da comunidade e no serviço mútuo. Wayne Grudem diz assim: o crescimento da igreja depende da fidelidade ao ensino da palavra e da prática dos meios da graça. Prática dos meios da graça. O que os reformadores veem como os meios da graça? Aquilo que transmite graça. Oração, jejum, leitura da palavra, santa ceia, as ordenanças. Isso comunica graça. O crescimento da igreja depende da fidelidade ao ensino da palavra e da prática dos meios da graça. O serviço é um meio da graça. Qual é o papel dos líderes espirituais nesse processo de edificação do corpo? Os líderes são chamados para equipar os santos. Preste muita atenção. Eles são chamados para equipar os santos. Não é para centralizar o ministério. Então, um líder é chamado, por exemplo, eu como pastor, e eu recebi esse dom de Deus, Deus me chamou, me escolheu para isso, não é para mim pastorear sozinho, mas é para equipar os santos para que ele pastoreie. Então, Efésios 4:11 fala dos 5 ministérios, verso 12 e 13, esses 5 ministérios têm como vista, têm como propósito edificar os santos para o serviço. Então, a edificação de uma igreja, ela não depende exclusivamente do líder, do pastor, de quem está à frente. Ela depende do corpo. O líder, ele precisa equipar os santos para isso. É isso que Efésios 4:11 e verso 12 vai nos dizer. No livro Uma Nação de Profetas eu escrevi assim: o líder espiritual é edificador de vidas, não construtor de impérios. Seu chamado é levantar pessoas para que elas mesmas ministrem. Então, nosso chamado é para ser edificador de vidas. Qual é o desafio à edificação? Entre os principais obstáculos à edificação estão superficialidade, que é uma realidade muito presente nos dias atuais. Crentes que não se aprofundam na fé, crentes que permanecem meninos e, por serem meninos, são inconstantes, que ainda estão dependendo do leite materno, não podem ainda consumir uma comida sólida. Então, a superficialidade é a grande luta dos dias de hoje. Nós hoje temos muitas informações, a Bíblia na nossa mão, mas corremos o risco de nos tornarmos superficiais. E esse é um dos grandes obstáculos na edificação. O outro obstáculo, falta de comprometimento. E aqui nós temos a ausência de disciplina espiritual. Quando eu falo de falta de comprometimento, é porque, como eu disse, a evangelização, eu estou lançando a semente, mas para edificar é necessário nutrir. E para isso, demanda tempo, demanda constância. Não é algo que eu faço rápido, não é. E nós estamos em uma geração onde as pessoas querem as coisas rápidas. E outra é o isolamento, é a rejeição da comunhão ou do discipulado. Ah, pastor, mas por que algumas pessoas se isolam, rejeitam a comunhão, rejeitam o discipulado? Porque na comunhão nós somos confrontados. No discipulado nós somos confrontados. Então é mais cômodo permanecer como eu estou, isolado. E aí nós achamos, eu posso servir a Deus assim. Irmãos, não tem como. Para você servir a Deus, você tem que estar no corpo. Para você ser edificado, você depende do corpo. Então, esses desafios, eles precisam ser combatidos. E ele é combatido com ensino sólido, com acompanhamento pastoral e com uma vida comunitária saudável. Qual é o impacto
na vida da igreja quando há essa edificação, quando há esse processo de amadurecimento. Uma igreja que edifica, ela se torna forte. Ela se torna forte. Ela se torna madura e ela se torna preparada para glorificar a Deus. Esse é o processo. Ela não depende de poucos líderes, mas ela se torna uma comunidade viva, onde cada membro contribui. No seu livro Não Desperdice a Sua Vida, Samuel escreveu assim: a vida ganha sentido quando investimos no crescimento de outros. Edificar pessoas é semear eternidade. Então eu preciso entender isso, que uma igreja que é edificada, que trilha esse caminho, dá trabalho? Muito. E eu sei como dá trabalho. Mas você vai criando uma comunidade, uma igreja forte, crentes fortes, que estão prontos para edificar outros. E para terminar essa aula, a igreja e a edificação dos crentes, a edificação é parte essencial da missão da igreja. Então, evangelizar sem edificar gera crentes imaturos. Edificar sem evangelizar vai gerar uma comunidade fechada. A igreja fiel é aquela que faz discípulos e conduz esse discípulo à maturidade. Então, o propósito é a maturidade espiritual. Ganhamos, agora vamos conduzir essa pessoa por esse processo. Qual é a base? É o discipulado, é o ensino, é a oração, é a comunhão. São serviços são os serviços elementares do corpo de Cristo. Então, nós temos que ter Bíblia, temos que ter oração, temos que ter comunhão, temos que ter serviço. E os líderes aqui, eles vão equipar os santos para que haja essa edificação. A edificação é mútua. Depende de mim, depende de você, nós dependemos um do outro. E aí, quando uma igreja ela permanece com esse entendimento, ela vai vencer os desafios, que não são fáceis, não são fáceis. Eu quero terminar com uma frase. A igreja que edifica vidas prepara discípulos maduros que glorificam a Deus e transformam o mundo. Uma igreja que edifica vidas prepara discípulos maduros que glorificam a Deus e transformam o mundo. Que Deus abençoe sua vida. Parabéns. Você que é aluno desse seminário, você é o exemplo de alguém que está sendo edificado, que está deixando as coisas de menino e está trilhando um caminho de amadurecimento. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se eu te encontrar aqui, nós teremos a próxima aula e vai ser a igreja e a comunhão cristã. Deus abençoe a sua vida.